História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 5 de julho de 1243, são registados, em documentos expedido nesta data, os mandatos de Hélio Isso e a posse do cargo de mestre da Ordem de Santiago de Dom Gonçalo Anos do Vinhal, meu 27º avô, primeiro senhor de Aguilar e quarto senhor de Obinal, trovador, que serviu a Dom Sancho II, rei de Portugal, e foi privado do rei Afonso X de Castela, o Sábio. Participou no cerco de Martos, nas conquistas de Baeza, Úbeda e Sevilha, e foi o primeiro a usar o apelido e armas de Aguilar. Dom Gonçalo Anos do Vinhal, primeiro senhor de Aguilar e quarto senhor de Obinal, trovador, que serviu a Dom Sancho II, rei de Portugal, e foi privado do rei Afonso X de Castela, o Sábio. Participou no cerco de Martos, nas conquistas de Baeza, Úbeda e Sevilha, e foi o primeiro a usar o apelido e armas de Aguilar. Nasceu em 1195 e morreu em 1283. Era filho de Dom João Gomes do Vinhal, senhor de Macedo de Cavaleiros e senhor de Obinal, e de Dona Maria Pires de Aguiar, neto paterno de Dom Gomes Viegas do Vinhal, e neto materno de Dom Pero Mendes de Aguiar e de Dona Estefânia Mendes de Gondar. Dom Gonçalo Anos do Vinhal, primeiro senhor de Aguilar, também conhecido pelo seu nome castelhano, Dom Gonçalo Yanes de Aguilar, foi um trovador, rico homem de Portugal e Castela, primeiro senhor de Aguilar e quarto senhor de Obinal. Dom Gonçalo Anos do Vinhal, primeiro senhor de Aguilar, foi trovador, e a sua obra encontra-se no Cancioneiro da Biblioteca do Vaticano, contendo cantigas de amor e de amigo, bem como cantigas de escárnio e maldizer. Dom Gonçalo serviu a Dom Sancho II, rei de Portugal. Passou de Portugal a Castela durante o reinado de Afonso X, o Sábio, de quem foi privado. Participou no cerco de Martos, onde penetrou com 70 cavaleiros. Em 1227, participou na conquista de Baeza. Em 1233, participou na conquista de Úbeda. Em 1248, participou na conquista de Sevilha. A 16 de abril de 1257, tornou-se o primeiro senhor da vila de Aguilar, por mercê de Afonso X, rei de Castela. Dom Gonçalo Anos do Vinhal, primeiro senhor de Aguilar, morreu em combate na Vega de Granada, pelejando valorosamente ao lado do infante Sancho de Castela, futuro Sancho IV. Biografia. Origens e primeiros anos. Possivelmente originário de Aguiar da Pena, topónimo que seus ancestrais tomaram como sobrenome, no reino de Portugal, Dom Gonçalo Anos do Vinhal, Dom Gonçalo Yanes de Aguilar, era filho de Dom Juan Gomes do Vinhal, terceiro senhor de Obinal, e de Dona Maria Pires de Aguiar. Esta filiação tornou-o assim primo co-irmão de Dom Pelaio Pérez Correia, mestre da Ordem de Santiago. A historiografia considera que passou para o reino castelhano durante o reinado de Fernando III de Castela, escapando às alterações ocorridas em Portugal com a deposição de Dom Sancho II. No entanto, a sua atuação no reino vizinho é anterior à revolta contra o monarca português. Anos depois, Dom Gonçalo acompanhou o infante Afonso, futuro rei de Castela, quando este teve que tomar posse de Múrcia em nome de seu pai. Constam também, em documentos expedido a 5 de julho de 1243, os mandatos de Hélio Isso e a posse do cargo de mestre da Ordem de Santiago. Participação na distribuição de terras. Integrou o exército que cercou Sevilha entre 1247 e 1248, reconquistada a cidade, recebeu em plano, distrito de Gencera, uma doação de 100 ranchos e 10 jogadas, que o rei posteriormente batizou com o nome de Vila Hermanos. Aparece, junto com seu primo Dom Pelaio Pérez Correia, na subsequente referência às diversidades da Jaucena, onde obtém 100 aranzadas e 10 jogadas, em Almanzona, que a 1 de outubro de 1270 doa ao mosteiro de Valbuena, e numa lista de homens ricos, que receberam uma herança de 10 jogadas no município de Aznalcázar. A respeito de sua participação na distribuição de Córdoba, um documento de 28 de setembro de 1265 explica que o arquidiácono de Belmês, Ibanez, doou ao reitor e ao conselho dessa cidade algumas casas com seus depósitos que possuía em Santa e todas as propriedades que continham as casas de um certo Gonçalvo Ivanês de Aguilar. Segundo Fernández González e H. David, a biografia foi feita com essas referências, em 1265, embora não haja provas de que assim seja. Também refere que, em maio de 1253, o cavaleiro Gonçalo Yanes de Aguilar participou na partição de Sevilha como um conquistador e vizinho de Córdoba. A verdade é que, à luz dos documentos, as genealogias não mencionam a sua intervenção na reconquista de Córdoba e tampouco se preservaram as divisões urbanas daquela cidade para dar uma resposta satisfatória à questão. Apenas 2 dos seus netos são mencionados no Livro dos Dízimos das Doações da Catedral de Córdoba, que relaciona as doações rurais concedidas na época. Igualmente incerta é a sua participação na partição de Baena, cidade que, após a rebelião muçulmana de 1264, começou a ser repovoada com cristãos em 1266. Segundo um documento de 26 de março daquele ano, o rei Afonso X fez uma doação para Gonçalo Ivanês de algumas casas do Collection San Salvador, 6 vinhedos em Vila Nueva, 60 pés de olival, 6 iuches de herança e aranzada em meio de pomar, com a obrigação de residir em Baena com um cavalo e arma e não eliminá-lo antes do final de 2 anos.
No entanto, na ausência do sobrenome do beneficiário e de mais documentação sobre a área, a sua identificação com o Sr. Gonçalo Yanes de Aguilar não pode ser confirmada. Outras menções aparecem em diferentes distribuições realizadas na Andaluzia. No distrito de Jerez de la Frontera, 1264, um certo Gonçalo Yanés e a sua esposa, Dona Helena, sua primeira mulher, receberam casas no cotejo de San Mateo, embora por uma questão cronológica seja impossível que sejam o trovador e sua consorte. Concessão de solar de Aguilar com a Mitra Córdovan. A 16 de abril de 1257, pelos numerosos serviços que Gonçalo Yanes lhe prestara, Afonso X decidiu otorgar-lhe o povoado de Aguilar, no coração de Córdoba, junto com o seu castelo, recursos fundiários e direitos, que habitualmente correspondiam ao monarca. Dom Gonçalo recebeu este subsídio por juramento de herança e sem qualquer limitação quanto à possibilidade de vendê-lo ou aliená-lo, exceto para uma ordem religiosa ou estrangeiros. Porém, o documento deixava claro que a doação era, ao mesmo tempo, uma troca em que Afonso X recebia o castelo de Puentes e denegarem toda a herança e o direito de quanto senhorio ter você e sua esposa Dona Joana em razão da herança no infantado da região de León, e a renúncia, pela beneficiária, de 2.000 maravedis por ano de renda que o próprio monarca. Isto tudo veio compensar, mas também aumentar o património de Dom Gonçalo Yanes, já que o documento esclarece que a cidade vale mais do que todos os outros bens mencionados. A 28 de abril de 1260, a Mitra de Córdoba modificou o acordo e entregou, a título de empréstimo e por apenas 2 gerações, todos os direitos que o bispo e o concelho tinham no caso específico das ofrendas a pés de altar. Os necrotérios, as confissões e os anais que dão pelos mortos. Em troca, de Gonçalo teve que lhe dar uma quantia de 100 alfonsi maravedis por ano ou, em contrapartida, pagaria esse valor em dinheiro, o que lhe permitiria obter a capela de San Juan Bautista, na Catedral de Córdoba, para seu enterro e de sua esposa, Joana. A 4 de abril de 1262, finalmente, este último acordo foi modificado, concordando que os restos mortais de Dona Joana fossem trasladados para a capela de São Clemente, ao mesmo tempo que o Sr. de Aguilar doaria à Catedral, cada vez que se casasse, os melhores panos que traria para os meus casamentos, bem como uma série de objetos suntuários que deviam ser integrados no tesouro da Catedral e constituídos como bens inalienáveis. Últimos anos. Como consequência da revolta mudéjar de 1264 a 1266, Dom Gonçalo permaneceu ao lado do rei Afonso X, na conquista de Múrcia. Aparece, confirmando privilégios reais do monarca e, posteriormente, de Sancho IV, cuja ascensão ao trono apoiou em 1275. Dom Gonçalo Anos do Vinhal, primeiro senhor de Aguilar, morreu, aparentemente, lutando ao lado do futuro rei Sancho IV numa ação militar que ocorreu às portas de Granada, por volta do ano 1283. O seu corpo foi levado para Córdoba e sepultado na Capela Real de São Clemente na Catedral. Família e descendência. Dom Gonçalo Anos do Vinhal, primeiro senhor de Aguilar, contraiu o primeiro casamento com uma senhora de nome Joana, de origem, possivelmente, de Leão, que faleceu entre 1257 e 1260, de quem teve. Dom Gomes Gonçalves de Aguiar, que morreu depois de 1270 e antes de seu pai. Dona Leonor Gonçalves de Aguiar, casada com Dom Diego Muniz de Gode, filho de Dom João Muniz de Gode e de Dona Maria Garcia de Caete. Dom Gonçalo Anos do Vinhal, primeiro senhor de Aguilar, casou segunda vez com Dona Brenguela Guilhem de Cardona, minha 27ª avó, filha de Dom Guilhem de Cardona, senhor de Malda Y Maldanel e de Dona Esclarmonte de Foix, de quem teve. Dona Brenguela Gonçalves de Aguiar, casada com Dom Bernardo de Cabreira, filho de Dom Grau de Cabreira e de Alamanga. Dom João Gonçalves de Macedo, casado com Dona Urraca Esteves de Avelar, filha de Dom Estevão Dias de Avelar e de Dona Sancha Gonçalves de Milheiros. Dom Afonso Gonçalves de Macedo, casado com Dona Elvira Fernandes de Cabanões, meus 26º avós.